E agora me veio uma pergunta, né? Dentro do mercado de luxo, essas marcas grandes, por exemplo, a Chanel, a Hermès, a Bottega, por exemplo, que você citou, elas geralmente têm certos ciúmes e certas coisas assim. Como elas enxergam essa operação da Biobag e como que é esse relacionamento? Com as marcas, né? Foi uma Sim. construção muito interessante, porque eu comecei a perceber que a gente entrega uma solução de mercado que essas marcas não fazem. O que a gente faz? A gente acaba transformando a forma de consumir. Então, na nossa narrativa, a gente diz o seguinte: você pode, antes de tomar a decisão de comprar e investir, né, numa bolsa, você pode experimentar, você pode testar. Fazer meio que um test drive, como a gente faz com o carro. Então, eu tenho clientes. Eu lembro que o ano era 2021, a gente tem uma bolsa da Prada de Swarovski, que era uma reedition, era uma edição limitada, sold out, assim, tinha que comprar antecipadamente, tendo relacionamento com a marca, chegar por encomenda, enfim. E aí nós tivemos 5 clientes que, na época, nós direcionamos para a própria marca. Eu direcionei para o meu vendedor: olha, a cliente gostou, tudo, ela quer comprar, vê se colocar ela numa lista de espera. Então, a gente meio que funcionou como uma... Né? E olha que interessante. Um hub de negócios, você traz negócio para a marca. Exato. Eu tive vendedores também que diziam: você pode alugar, não tem, mas você não quer alugar para você experimentar. Então, foi interessante esse relacionamento que a gente fez, porque as marcas começaram a entender que a gente não estava competindo, do contrário, a gente estava agregando um serviço que para eles era muito interessante. Sim. Porque se o cliente quisesse comprar, naquela época eu não comercializava. Hoje, como second hand, você gostou dessa bolsa, você pode comprar do nosso acervo, ou eu posso captar, não é, com pessoas da nossa rede e tentar conseguir esse modelo, essa marca para você. Eu quero uma 100% nova de loja nunca usada. Tudo bem, você pode ir na loja comprar. Que legal. Se tiver disponível esse modelo, né? Então, o que poderia ser uma concorrência ou algo mal visto acabou se tornando em novos negócios para a própria marca. Perfeito. Você acaba sendo um braço de negócios para a marca. Mas tudo isso, trazendo para o olhar de negócio, de visão, é como a marca e como você que está liderando uma marca, você vai se posicionar. Tudo tem a ver com o seu posicionamento e com a sua narrativa. Exato. Né? Porque naturalmente as pessoas podem achar: não, mas a pessoa então não vai querer mais comprar uma bolsa só para alugar. Depende. Se dentro dela ela tiver esse desejo, ela vai comprar. Exato, né? Exato. Agora, existe alguma bolsa assim que ela seja super, ultra, mega especial e vocês escolhem assim, quem pode realmente alugar essa bolsa? Tem. Modelos assim que são raríssimos, enfim. Tem. Nós estamos estudando agora para a gente colocar a Hermès no nosso acervo, né? A Birkin, a Kelly, por exemplo, são bolsas que são muito desejadas. Não fizemos isso por alguns protocolos de segurança, né? Porque no Brasil ainda não existe, até o momento, o mercado de seguro para essas bolsas, mas dentro do nosso acervo a gente tem uma bolsa que é uma edição limitada da Swarovski, que fizeram 5 na época, e que não é todo mundo que chega que a gente consegue dar esse acesso. Por quê? Vai usar aonde? Como é que vai ser uma bolsa mais delicada, uma bolsa feita à mão, sabe? Então, a gente realmente toma alguns cuidados. Claro, quando já é um cliente que tem histórico, tem uma relação com a gente tem um relacionamento desenvolvido, a gente entende, a gente direciona, mas a gente toma alguns cuidados. Tem alguns modelos que... Com certeza, imagino. Que não tem como abrir mão um pouco do ciúme, digamos assim. Mas a gente acaba... Tem que ser. Agora, você acabou citando essa questão do seguro, né? Bom, essa operação é uma operação cara, uma operação que, desde o início, para você começar e ter certeza do que você está fazendo, ela demanda uma certa inteligência por trás para que não ocorram problemas. E muitos empresários, eles acabam parando nessa etapa. Eles têm uma ideia muito legal, interessante, mas quando começam a se deparar com os obstáculos, decidem parar. Como que foi para você ultrapassar esses obstáculos de custos e segurança e etc, né? Nessa época, você é pioneira, então você não teve ninguém para olhar e falar assim: eu vou fazer igual. Não, você teve que criar algo da sua cabeça. Como foi isso? Eu contratei uma empresa de consultoria na época, porque eu comecei a perceber que uma empresa dentro desse modelo de locação, de clube de assinatura, de acesso à compra, atendendo em todo o território nacional, sim, nós somos a primeira empresa que fizemos isso. Então, independente do tamanho do negócio ou do segmento, uma empresa, para ela ser bem estruturada, ela precisa ter processos. Precisa ter, claro, começo, meio e fim, o que vai fazer, o que não vai fazer, criando protocolos. E, naturalmente, eu costumo comparar nas minhas consultorias de gestão, que eu também sou mentor e palestrante, eu falo: uma empresa, ela é igual um bebê.
tipo assim, ela é igual um ser humano. Ela nasce, às vezes, como um bebê, com algumas necessidades. Depois ela vai evoluindo e outras necessidades surgem. Então, a gente foi entendendo os processos, a gente foi lapidando o protocolo de segurança. Como que a Biobag hoje consegue atender em todo o território nacional? Com locação, com vendas e com assinatura de clube. Por conta dos processos e dos protocolos que a gente foi criando a quatro mãos, como empresa de consultoria e também com o nosso know-how, né? Durante 6 anos, muita coisa a gente já viu acontecer que a gente teve que ir lapidando, protocolo de segurança, né? Hoje a gente trabalha com muita coisa de reconhecimento facial, assinatura de contrato. A gente faz uma análise, um score, assim, uma análise muito criteriosa de quem está vindo ser cliente. E a gente entende que o empresário, muitas vezes, ele tem que escolher qual tipo de cliente ele quer. Eu dei alguns nãos para algumas pessoas que queriam ser cliente e eu falei, não, essa pessoa não tem perfil para ser cliente, não por uma questão de exclusão, mas comportamental, sabe? De falar, acho que aqui vai dar problema. Então, a gente foi criando os protocolos. Essa é a grande diferença entre marcas de luxo, que se posicionam no mercado de luxo, e marcas de massa. Marca de massa, ela quer trazer quanto volume, mais gente, melhor. Né? Agora, o luxo, não. Você tem que saber quem é o seu cliente, quem você realmente quer como cliente. Né? Isso tem que fazer parte desde a estruturação inicial do negócio. Eu costumo muito falar isso. Tem pessoas que, às vezes, elas querem criar uma marca ou num determinado segmento. E depois elas querem transformar numa marca de luxo. Não existe isso. Ou você nasce sendo uma marca de luxo, ou você nasce sendo uma marca de varejo, de massa. Então, isso é uma coisa que muita gente não entende, né? Então, desde o início, desde o plano de negócio inicial, você já tem que saber quem é o seu cliente, aonde você quer chegar, quem você quer que te represente, quem é a cara da sua marca. Né? Perfeito. E isso vai, não só em relação ao produto, mas à experiência, né, do cliente com você, todo o processo, fale de produto ou serviço que você está ofertando, o detalhe, como você vai construir as cores da logo, tudo comunica, né? Você que vai ser a cara da marca, como você vai se posicionar, o tipo de embalagem, o tipo de... tudo, você tem que pensar absolutamente tudo. Eu acho que são caminhos. Eu tenho que tomar uma decisão. É mercado de luxo? Luxo é luxo. Exato. Né? Eu quero mercado de massa? Mercado de massa não tem melhor nem pior, tem posicionamento. O que você escolheu seguir isso? E eu vejo que o mercado de luxo, até puxando um gancho nessa questão da escolha do cliente, ele acaba trazendo, de vez em quando, certas barreiras, no sentido de que às vezes você tem que abrir mão, por exemplo, quando você diz não para um cliente, você está abrindo mão de um faturamento. Sim. Mas em prol da visão que você está construindo para sua marca. Então, esse não, que naquele momento pode acabar sendo doído, principalmente se você está no começo, ele vai se transformar em algo muito maior no futuro quando o seu cliente real te valorizar muito mais do que você seria valorizado lá atrás se você não tivesse dito esse não, né? Então, tem um pouco esse lado de ter que sacrificar algumas coisas em prol de algo maior no futuro, né? Tem que estar alinhado com a tua visão. Exatamente. E no início vocês começaram online, físico, hoje como está essa questão também? Nós começamos online, até porque a gente estava de lockdown, então depois a gente foi evoluindo e aí a gente montou um showroom, um espaço físico para receber as clientes. A gente começou a perceber que os clientes se sentiam mais seguros, se soubessem onde a gente estava fisicamente falando, um local para ir e para experimentar, para conhecer. E aí a gente tem um espaço físico hoje que a gente atende. A gente tem uma operação também, uma filial no Paraná, né? Com a Carolina Herosa, que lidera esse trabalho lá na operação do Paraná. E a gente, uma época, teve no Rio de Janeiro também. Nós chegamos a ter uma unidade no shopping, no Village Mall, em parceria com outra marca, e em Ipanema. Mas depois nós fomos ajustando o nosso modelo de negócios e entendemos que o nosso mercado ele é muito mais de e-commerce. Por quê? Porque bolsa, acessório, sapato, uma pashmina, um óculos, enfim, eu não tenho muita necessidade de experimentar. Não tem essa variável do tamanho, diferente quando é roupa. Então, se fosse um mercado focado só em roupas, não, eu tenho que ter um lugar que eu vou provar se o P é o P no meu corpo, se é o M. Mas hoje a gente está muito focado na parte de e-commerce, mas sim, nós temos um showroom no bairro do Itaim. Porque a posição física também influencia muito o teu posicionamento de negócios, né? E eu tive que ir aprendendo isso. Então, onde meu cliente mora, onde meu cliente frequenta, onde ele está. Então, eu tenho que estar neste raio. Exato. Então, São Paulo, por exemplo, Itaim, é onde eu tenho uma grande parte da minha carteira de clientes.
Legal. E o online você alcança qualquer lugar do mundo, Qualquer né? lugar do Você mundo. não fica presa aqui Não. em São E Paulo. isso é bem interessante porque a gente, como eu sou empresária, geralmente uma vez por ano a gente leva um grupo de empresárias para viver uma experiência de negócios em Dubai. Legal. E várias já alugam comigo, a gente já entrega aqui, ou eu já levo e entrego. Então é muito interessante que às vezes eu vou para Dubai, já entrego, ela já usa, já pego, já trago de volta. Que legal. E a gente faz todo, e pessoas que são do mundo inteiro. Então é bem interessante. O mercado é globalizado, Exato, né? exato. A gente tem que ampliar. Eu tô aqui, não, você não pode só olhar para tua cidade, para o teu bairro, para o teu estado. Você tem que ampliar. Eu penso muito, até quando eu comecei meus negócios internacionais, eu pensava assim, nossa, Deus criou um mundo tão lindo pra gente viver e pra conhecer, sabe? Por que a gente vai ficar preso em um único lugar, vivendo a mesma coisa todo dia? Seria muito chato, né? Eu vejo que Deus, na criação dele, ele já nos fez prontos para viver, para conhecer o mundo e para chegar em lugares distantes, assim. Hoje é muito fácil, imagina milhares de anos atrás que demoravam meses para você cruzar um oceano e hoje em horas você está do outro lado do planeta. Então, a gente tem que saber aproveitar isso e levar o nosso negócio para fora. E até falando sobre esse assunto, essas marcas que você trabalha e as bolsas, os produtos, eles são todos comercializados em euro e em dólar, né? Então, como que funciona para você dentro dessa economia que oscila bastante aqui no Brasil, né? Nossa moeda acaba tendo bastante oscilação. Como é para você gerenciar o momento de compra, o momento de venda, precificar e tudo mais? A gente foi desenvolvendo essa questão do time também. Gente, em qualquer negócio, time é tudo. E no mercado de luxo também. Por quê? Geralmente vem uma onda das bolsas que são desejadas, que são bolsas que são as hypadas do momento. Então a gente viu, por exemplo, Balenciaga 2022, 2023 muito desejada. Depois foi uma marca que acabou se envolvendo em algumas polêmicas, o público ficou um pouquinho mais conservador de usar essa marca. Aí outras foram entrando em ascensão. Então a gente observa o comportamento não só da marca, mas de um determinado modelo. Por exemplo, Bottega. Bottega sempre tem essa... É bem posicionada, mas os modelos... A gente acabou de colocar uma peça nova no acervo, que é a Andiamo, que é a pequenininha, e é uma marca que é um modelo de bolsa que está sendo bem desejado. Outros modelos, como a Pout, que há 3, 4 anos atrás performavam bem, mas deixou de ser tanto um modelo desejo para aquele tipo de cliente que a gente atende. Então, a gente foi entendendo um pouco da vida útil da marca, do modelo, o que as influenciadoras, o que as pessoas que ditam moda estão usando, porque o pertencimento é um dos grandes pilares do mercado de luxo. Então, a gente está sempre ali de olho nessas tendências, né? Sim. E uma coisa que eu gostaria também é uma curiosidade minha, assim, né? Os seus clientes, eles são super selecionados. Sim. São pessoas que têm capital para comprar a bolsa. Sim. Mas eles preferem alugar. Sim. Para mudar esse mindset, para trazer isso para a realidade deles, com certeza você, a sua equipe, tem que estar muito preparada para poder atender esse cliente e ele sentir uma experiência como se ele estivesse comprando ou enxergar o valor naquilo ali, né? Como foi essa questão para você desenvolver esse atendimento e como é hoje para a sua equipe realmente viver essa experiência da alocação da bolsa de luxo? Muito bom. A gente tem os concierges de relacionamento que estão sempre ali prontos para atender os clientes. A gente tem tudo automatizado no site. Então, posso falar o site da empresa? Claro, fica à vontade. Então, se você que está nos assistindo quiser acessar, é www.buyubag.com.br. Vou soletrar, B-Y-U-B-A-G. Acho que a produção vai colocar o site aí também. Mas você pode entrar e fazer todo o seu processo de locação de compras pelo site, mas tem os clientes que querem um atendimento direcionado por algum stylist ou concierge de relacionamento. E aí, como é que a gente conduz? Primeiro, a gente fala muito sobre transformar o hábito de consumo. Então, às vezes, o nosso cliente ele tem uma festa, um evento, ele quer usar uma bolsa roxa, ou uma rosa, ou uma azul, ou uma verde. Por exemplo, agora que vai ter Copa do Mundo, a gente já está com alto pico de demandas, de reservas. Então, assim, acho que outro dia eu estava 11 de junho. Gente, o que vai acontecer 11 de junho que está todo mundo pedindo bolsa verde? 13 de junho, o que está acontecendo? 13 de junho me parece que é o primeiro jogo do Brasil, então as bolsas estão locadas. Caramba, falei, meu Deus do céu, olha os sinais. Sim. Sabe, a gente vê um monte de médico, eu digo, peraí, tá tendo congresso, onde é o congresso? Por exemplo, maio agora, a gente começou, tá no pico já de procura, porque vai ter o Festival de Cinema de Cannes. Então a gente começa a perceber o mercado e a gente tem os calendários
Enfim, e aí o que a gente foi lapidando esse conceito de consumo com os nossos clientes? A gente foi mostrando as vantagens e benefícios de investir o seu dinheiro na locação, para que o cliente também pegue esse seu dinheiro e faça um consumo mais consciente de comprar uma bolsa se realmente ele for usar. Ah, eu quero ter uma bolsa para mim. Ok, você vai usar sempre? Se você não for usar sempre, compensa você pegar esse dinheiro, investir, e esse dinheiro que você tiver, você aluga. Ou você investir, tá bom, vamos pôr no pacote, eu vou fazer verão europeu, 30 dias fora. Então, peraí, ao invés de você comprar uma bolsa, será que não vale a pena você pegar uma experiência no restaurante que vai te criar memórias? Você ir de business e voltar de business? Você ter uma experiência no hotel 5 estrelas? Então, a gente foi mostrando, porque a gente começa a entender, para fazer algo personalizado. Desculpa, onde vai ser sua viagem? O que você pretende? Quais são os lugares? Ah, de repente esse modelo de bolsa atende ou não? Então, a gente vai participando um pouco do que é essa construção da viagem, porque o bom da festa e da viagem não é só a festa e a viagem, é a preparação que a gente faz antes, né, disso. Que legal. Então você acaba entrando até numa parte de ajudar o teu cliente a montar uma experiência ainda mais legal do que ele poderia ter. A gente sabe que esses clientes, eles têm condições, mas você está otimizando ainda mais para ele a experiência que ele pode viver em qualquer lugar do mundo. Eu acho que tudo tem a ver sobre experiência, sonho, pertencimento. Por exemplo, eu vou para Saint-Tropez no verão europeu. E aí, quando a gente tem cliente, deixa eu te passar quais são os melhores beach clubs de Saint-Tropez. Você tá indo, olha o que combina. Então, a gente já manda, por exemplo, um book look de exemplos de looks que pode compor com aquele determinado modelo de bolsa. Onde ir, então, veja você, por exemplo, no Bagatelle, um exemplo, né? No Saint-Tropez. Então, a gente vai montando essa curadoria, que é o que a gente chama no mundo dos negócios do over delivery. Ele vem com uma necessidade de querer uma bolsa e a gente entrega mais do que uma experiência. Você é um concierge de luxo, de moda, basicamente. Perfeito. Você monta um look para a pessoa. Perfeito. E olha como isso é interessante. Eu acho que o modelo de negócios, aliás, independente do modelo de negócio que você tenha, um bom canal de aquisição de novos clientes geralmente é a recomendação. Esse meu cliente me recomenda. E era uma barreira que nós tínhamos no início. Por quê? Porque o cliente alugava a bolsa, a mulher saiu, elogiou, ai, que bolsa linda. Dificilmente a cliente vai falar, ai, obrigada, eu aluguei. Não vai falar. Mas quando a gente começou a oferecer esse tipo de serviço, olha, pega lá, porque inclusive, dependendo de onde você está aí, eles vão te dar umas dicas de look, como montar uma mala. Então a gente começou a agregar esse tipo de experiência para o cliente, aí sim. Mas aí estavam indicando, não só porque era a questão da bolsa, a bolsa virou uma outra questão, mas que estava tudo dentro do pacote. Exato. Nossa, que sensacional. Você tem uma visão muito apurada de negócio, isso é muito legal. Mas isso vem a lapidação, né? Depois que... Sim, claro. É aquilo, é a curva de aprendizado. Você vai pegando, mas é bem interessante quando a gente entra nos detalhes de um negócio, porque realmente existem muitas coisas por trás que ninguém vê. A gente vê o que está ali na vitrine, né? Mas por trás existe toda uma ciência, digamos assim, uma matemática para que aquilo ali realmente funcione, né? Funcione. Isso é muito legal. Essa é a grande magia que eu acho do empreendedorismo, sabe? Porque você tem que se reinventar, são desafios novos, são barreiras, são situações. Então, como eu posso me reinventar e, eu não diria perpetuar, mas permanecer durante um bom tempo com a minha presença e com a reputação que eu quero ser percebido, né? Exato. Tinha um amigo, muitos anos atrás, ele falava uma frase para mim, eu não me esqueço nunca dela. Ele falava para mim assim, Abner, o difícil não é chegar, o difícil é se manter lá. Perfeito. E é algo que é totalmente verdade, né? E as pessoas, elas acham que não, eu tenho que fazer rápido para chegar. Tá, tudo bem. E quando você chegar lá, o que você vai fazer? Qual que vai ser a sua decisão? Você está preparado para chegar nesse ponto? A gente vê muita gente que às vezes acaba crescendo muito e caindo muito também, porque a pessoa não está pronta para viver aquilo ali. Então, ela construiu algo sem base. Agora, quando você constrói com uma base sólida, esquece, vai vir o vento e o teu negócio vai continuar ali. Você vai aprender, as coisas vão acontecer.